Em um outro vídeo eu havia lhe explicado com relação às horas extras, né? Eu havia te falado que as horas extras é um complemento ao contrato de trabalho, né? Supondo que você havia contratado o seu funcionário por R$ 1.000 para trabalhar uma certa quantidade de horas em uma certa função, o que passa dessa certa quantidade de horas seria a hora extra. Então, como sendo uma hora extra, um extra no contrato, ele deve ser remunerado proporcionalmente. E aí, em vista disso, a lei entende que o seu funcionário tem que ter um complemento ao descanso semanal remunerado. Mas enfim, isso que eu te falei foi um feedback do último vídeo. Deixa eu te explicar o que é DSR. Assim como o seu funcionário ele tem um descanso intra-jornada, que seria entre as jornadas, supondo que ele saia da sua empresa às 6 horas da tarde e retorne às 8 horas da manhã do dia seguinte, ele teve esse descanso. Assim como ele vai trabalhar 6 dias na semana para descansar um dia. E depois ele vai trabalhar 12 meses para descansar 30 dias. Então é um ciclo de descansos. Então tem o descanso entre a jornada, tem o DSR e as férias. O DSR é o descanso semanal remunerado. Então, ou seja, é o domingo. O domingo, normalmente, excetuando as empresas que têm que trabalhar os domingos, como por exemplo postos de combustíveis e farmácias, as demais empresas não trabalham. E então os funcionários descansam, mas eles não descansam sem receber. Quando você está pagando para o seu funcionário, título de exemplo, R$ 1.000, você não está pagando os R$ 1.000 para aquele trabalho de segunda a sábado. Você está pagando para aquele trabalho de segunda a sábado e mais um domingo que ele estará na casa dele descansando. Assim como as férias são remuneradas, o DSR também é remunerado. Então, se um funcionário nunca faz horas extras, se ele nunca tem adicional de jornada, o DSR dele já está incluído no salário dele. Agora, supondo que ele faça horas extras, assim como ele tem que receber a proporção adicional do contrato dele, como indenização prevista em lei, que é aquele acréscimo de 50% ou 100%, ele também vai ter a indenização do domingo dele, porque a CLT entende que se ele, assim como ele recebe um salário onde já está embutido o pagamento do DSR, todo o adicional do contrato, como por exemplo as horas extras, tem que haver um reflexo no DSR dele. Então, esse reflexo de DSR, que é esse pagamento adicional mediante horas extras, ele é calculado da seguinte forma. Primeiro, nós vamos descobrir quantos dias não úteis temos no mês. A título de exemplo, dias úteis são domingos e feriados. Então pode variar muito, inclusive tem meses que tem mais do que 4 domingos, chegam a ter 5. Tem meses que não tem nenhum feriado e tem meses que tem mais do que um feriado. Então isso é um pouco relativo. Vamos pegar um mês tradicional que tenha 4 domingos e 26 dias úteis. Então, nós vamos pagar o reflexo das horas extras sobre essa quantidade de domingos. Lembrando que esse mês, a título de exemplo, não tem mais que 4 domingos e não tem nenhum feriado. Então são 4 domingos e 26 dias úteis. O nosso cálculo vai ser feito da seguinte forma. Vamos pegar o valor monetário das horas extras, tá? Então não é quantidade de horas feitas, e sim o valor que ele vai receber. E vamos dividir pelos dias úteis. Nós vamos descobrir uma quantidade. E essa quantidade vai ser multiplicada pela quantidade de dias não úteis, ou seja, domingos. Então nós vamos pegar aquela quantidade e multiplicar por 4. Esse vai ser o valor do DSR. Então, recapitulando, vamos pegar o valor monetário das horas extras dele, vamos dividir pelos dias não úteis, dias úteis, ou seja, todos os dias aí do mês que são úteis, os 26 dias, e vamos multiplicar pelos 4 domingos. Se nós tivéssemos 5 domingos, multiplicaríamos por 5 domingos. Se tivéssemos um feriado e 4 domingos, então multiplicaríamos por 5. Então, ou seja, a regra é valor das horas extras dividido por quantidade de dias úteis vezes dias não úteis. Esse é o valor do DSR dele. Inclusive, o DSR ele também é pago sobre as comissões. Lembra que as horas extras é um adicional ao contrato, né? Devido à quantidade de horas extrapoladas. Assim como no telefone você tem uma franquia
de minutos para falar, se você extrapola, você não paga um adicional? Seu funcionário tem uma franquia, ele tem 220 horas no mês, o que passa disso já é extra. Assim como a comissão. A comissão acaba que é um extra, é um adicional ao contrato, porque ele é contratado para fazer uma certa função. Então vamos supor que seja vendas. Quando você resolve gratificá-lo pelas vendas feitas, você vai dar a ele uma comissão. Essa comissão fugiu do contrato, é um a mais. Então, a comissão também vai ter um reflexo no DSR. Então, ou seja, para descobrirmos o valor do DSR da comissão, nós vamos pegar o valor da comissão, dividir pelos dias úteis e multiplicar pelos não úteis, muito semelhante ao DSR das horas extras. Inclusive, se você quiser juntar o valor das horas extras com o valor da comissão e efetuar esse cálculo, dá na mesma. A legislação trabalhista, ela prevê que seja pago o reflexo de DSR sobre os variáveis, que é o DSR, que é a comissão e as horas extras. Só que ela não especifica que isso tem que ser especificado. Então você pode juntar. Desde que caso haja um questionamento, você consiga explicar a sua base de cálculo, não tem problema algum. O importante sim é constar no lerite do seu funcionário. Eu espero, mais uma vez, ter sido claro. É uma situação complexa, mas o meu intuito no vídeo é te esclarecer de uma forma prática. Se isso não acontecer, você tem a liberdade de me enviar um comentário, me enviar um e-mail, entrar no meu site, pegar os meus contatos e entrar em contato comigo, porque eu estou à inteira disposição para te ajudar nesse sentido. E mais uma vez, obrigado pela sua audiência.